O homem toma conhecimento do mundo que o cerca através dos seus sentidos. E é através destes que ele aprende o conceito de espaço e de seus atributos: forma, dimensão e posição relativa. Retomaremos o estudo da geometria plana, analisando algumas relações angulares observáveis em triângulos. Observe na tela os assuntos de hoje. Demonstraremos o teorema do ângulo externo. Vamos ver a classificação de triângulos quanto aos lados. Demonstraremos também um importante teorema, que é o teorema do triângulo isósceles. Ângulo externo: soma dos internos não adjacentes. Vejamos como obter a sua medida e a definição de ângulo externo. Observe na tela. Chamando de x, y e z as medidas dos ângulos internos de um triângulo, vimos na aula passada que a soma de x com y com z é igual a um ângulo raso, meia volta, 180 graus. Prolongando um dos lados do triângulo, por exemplo, o lado que contém os ângulos x e z, ele forma com o lado consecutivo, esse prolongamento, um ângulo externo. Observando a figura, você percebe que a soma do externo com o interno adjacente, z, também é igual a 180. Observando o sistema, notamos o quê? X mais y somado com z dá 180. O externo somado com z dá o mesmo 180. É fácil concluir, portanto, que o externo é igual à soma dos internos não adjacentes. O externo é igual à soma dos internos que não são vizinhos ao E. Como podemos classificar triângulos quanto aos lados? Observe a animação na tela. Triângulo com 3 lados iguais, equilátero. Triângulo com 2 lados iguais, isósceles. É comum chamar-se de base o lado de medida diferente. Triângulo com lados distintos, escaleno. É interessante você notar que todo triângulo equilátero é isósceles, pois possui 2 lados iguais. Aliás, possui os 3. No entanto, a recíproca não é verdadeira. Nem todo isósceles é equilátero. Vejamos um importante teorema envolvendo os ângulos de um triângulo isósceles. Observe na tela. Construindo o triângulo ABC, isósceles de base BC, isto é, AB igual a AC, vamos traçar o segmento que, partindo de A, divide a base ao meio. Vamos traçar a mediana AM. Assim, formamos 2 triângulos, o triângulo ABM e o triângulo ACM, que possuem um lado em comum, a mediana. Observando esses 2 triângulos, percebemos que eles são mais do que iguais, são idênticos, são congruentes. Portanto, todo ângulo no ABM vai ter um outro de mesma medida no ACM. A exemplo do ângulo que você encontra no vértice B, se assinalarmos com medida x, você vai encontrar no ângulo de medida de vértice C também um ângulo de medida x. Portanto, o ângulo B é congruente ao ângulo C. E a conclusão que tiramos é de que num triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais. Vamos praticar alguns exercícios envolvendo esses 2 teoremas. Vamos ao primeiro exercício. Observe na tela. No triângulo ABC, isósceles de vértice A, tem-se que a medida do ângulo A é o triplo da medida do ângulo C. Obtenha a medida do ângulo BDA, sabendo que BD é igual a BA. Construindo uma figura para este enunciado, temos que o triângulo ABC é isósceles de vértice A. Assinalando como x o ângulo junto ao vértice C, do texto podemos dizer que é 3x o ângulo CAB. Como o triângulo ABC é isósceles de vértice A, AC é igual a AB, ou AB é igual a C. Trata-se de triângulo isósceles. E num triângulo isósceles, você sabe, os ângulos da base são iguais. Portanto, podemos dizer que x mais 3x é igual a 180, o que resulta 5x igual a 180, o que nos dá um x igual a 36. Transferindo os valores
Para o texto, os valores relativos aos vértices C, P e A, 36, 36 e 108, o enunciado diz que BD é igual a BA. Portanto, o triângulo BDA é isósceles de vértice B, ou que é equivalente, é isósceles de base AD. Lembrando que num triângulo isósceles os ângulos da base são iguais, se assinalarmos para BAD a medida y, vamos ter para BDA a mesma medida y. O ângulo de 36 graus, o que ele representa na vida do triângulo ABD? Interno que não é. O ângulo ABC, de medida 36, ele é um ângulo externo para o triângulo ABD. E como todo externo, ele é igual à soma dos internos não adjacentes. No caso, y mais y. Assim, 36 graus é igual a 2y e y é igual a 18 graus. Vamos a mais um exercício de aplicação. Observe na tela. No triângulo ABC, isósceles de base BC, tem-se que a medida do ângulo A é igual ao dobro da medida do ângulo B. A bissetriz do ângulo externo ACD forma um ângulo DCX. Qual a medida desse ângulo? O triângulo ABC é isósceles de vértice A. Assim, podemos dizer que AB é igual a AC. Isto é, BC é a base do triângulo. Marcando X junto ao vértice B, podemos dizer que é X a medida junto ao vértice C, ou seja, do ângulo BCA, já que num triângulo isósceles os ângulos da base são iguais. Pela informação dada no exercício, podemos anotar para o ângulo BAC a medida 2x. Assim, x mais 2x, soma dos internos desse triângulo, é igual a 180 graus, o que nos dá 4x igual a 180, x igual a 45 graus. Chamando de E o ângulo externo do triângulo ABC, é a soma dos internos não adjacentes, o ângulo CBA, de 45 graus, e o ângulo CAB, de 90 graus. O externo é a soma do 45 com o 90, e resulta igual a 135 graus. Traçando-se a bissetriz do ângulo externo, dividimos o ângulo em duas partes iguais. Assim, a medida DCX é igual a E sobre 2, metade do externo. Portanto, 135 sobre 2, que resulta 67,5 graus. No entanto, esse resultado, apresentado desta forma, não é comum aparecer nos vestibulares. É mais comum trocarmos esse meio grau pelo equivalente em minutos. 67,5 graus é equivalente a 67 graus e 30 minutos. Lembrando que 1 grau é igual a 60 minutos e, portanto, meio grau, 30 minutos. Bem, vamos a mais um exercício de aplicação para consolidar bem esses conceitos. Observe na tela. Seja ABC um triângulo isósceles de base BC. Sobre o lado AC deste triângulo, considere um ponto D, tal que os segmentos AD, BD e BC são todos congruentes entre si. Nessas condições, qual deve ser a medida do ângulo BAC? Construindo o triângulo segundo o enunciado, temos que o triângulo ABC, aliás, o triângulo ADB, é isósceles de base AB. Se a medida de DAB for chamada de x, a medida de DBA também é x, já que num triângulo isósceles, não esqueça, os ângulos da base são iguais. Observando o ângulo BDC, ele é externo do triângulo ABD. Portanto, a sua medida é igual à soma dos internos não adjacentes. A medida de BDC é igual a x mais x. A medida de BDC é igual a 2x. Observando agora o triângulo CBD, notamos que ele é isósceles de base CD. Assim,
se chamarmos a medida de BDC, como estamos fazendo, de 2x, a medida de BCD também é 2x, pois num triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais. Observando agora o triângulo ABC, o maior triângulo da figura, pelo enunciado, sabemos que ele é isósceles de base BC. Mais uma vez, temos que a medida do ângulo ACB deve ser igual à medida do ângulo ABC. Portanto, a medida de CBD deve ser igual a x, pois num triângulo isósceles, relembrando, e ABC é um triângulo isósceles de base BC, os ângulos da base são iguais. Se no vértice C temos 2x, junto ao vértice B deveremos ter também 2x. Para finalizar, observe o triângulo BCD. A soma dos ângulos internos, como você sabe, é igual a 180 graus. Portanto, x mais 2x mais 2x deve ser igual a 180. 5x igual a 180. Portanto, resulta como x, o valor do ângulo BAC, o valor procurado, 36 graus. É bem variado o número de exercícios que você vai encontrar tratando desses dois importantes teoremas. Não esqueça, todo ângulo externo é igual à soma dos internos não adjacentes. E, num triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais. Ótimo estudo para você e até a nossa próxima aula.